E aí, pessoal? Tudo pronto para a gente acelerar a fundo no mundo dos carros elétricos A gente vai desvendar essa corrida eletrizante. e descobrir como essa revolução, com a China liderando, muda as coisas para a gente aqui no Brasil, né? Isso aí. Impactos para o consumidor brasileiro, para nossa indústria. Aperte os cintos, a estrada é longa. E cheia de curvas. A gente vai descobrir por que algumas montadoras estão perdendo dinheiro. Com cada carro elétrico que vendem. Bem, enquanto outras estão faturando alto. Segura essa. Será que nossas pontes e estacionamentos estão preparados para o peso dessa nova frota? Boa pergunta. E a gente vai analisar a posição do Brasil, né? Vê se vamos virar a nova China dos elétricos. Ou se vão ficar só assistindo. Exatamente. Para começar, imagina só. Você em Pequim cercado por táxis elétricos silenciosos. É a China hoje? Em 2 décadas, eles trocaram as bicicletas pelos elétricos. Que visão de futuro, hein? Impressionante como a China dominou esse mercado, né? E essa mudança toda causou uma disputa global, né? Entre China, Estados Unidos e Europa. É uma batalha. As empresas chinesas, com apoio do governo, estão produzindo carros elétricos a preços imbatíveis. A concorrência está sentindo o baque. A Ford, por exemplo, estava no vermelho com cada F-150 Lightning elétrica. A diferença de custos é enorme. Mas por que isso está acontecendo? Bom, a China investiu pesado em pesquisa e desenvolvimento de baterias. O coração do carro elétrico, né? Isso aí. Eles conseguiram baratear a produção, aumentar a eficiência. Tá baita vantagem, né? Toro. Hum. E o governo chinês ainda deu vários incentivos. Tchau. Subsídios na compra, isenções fiscais, deixaram os carros elétricos mais acessíveis para o consumidor chinês. Entendi. Então, além da tecnologia, a política também está dando um empurrãozinho para eles, né? Sem dúvida. E a Europa? Como está reagindo a essa investida chinesa? A União Europeia, preocupada, resolveu colocar tarifas nos carros elétricos chineses. Vai proteger a indústria local, né? Isso. Mas essa medida gerou polêmica. Sei. A Alemanha, por exemplo, depende muito da exportação de carros. Tá com medo das consequências dessa guerra comercial. Pelo jeito, essa disputa ainda vai dar muito pano pra manga. Com certeza. Mas e a gente aqui no Brasil? Qual é o nosso papel nessa história toda? Boa pergunta. Será que vamos virar um grande mercado para esses carros elétricos chineses? Eles são mais baratos e a China está de olho na exportação. É verdade. A América Latina tem uns 120 milhões de veículos e a China está produzindo uns 10 milhões de carros elétricos por ano. Caramba, 10 milhões por ano. É muita coisa. O potencial de mercado é gigante e o Brasil, com esse tamanho todo, é um alvo e tanto para eles. Faz sentido. E para nós, consumidores, o que isso significa? Será que o preço dos carros elétricos vai subir aqui? No curto prazo, é possível, por causa das tarifas e medidas protecionistas. Mas, pensando lá na frente, A longo prazo. a tendência é que os preços se estabilizem e até caiam. Que bom. A tecnologia das baterias está evoluindo rápido. Baterias mais leves, eficientes, baratas. Exatamente. Então, no futuro, ter um carro elétrico pode ser mais fácil do que a gente imagina. Bem possível. Mas a gente sabe que essa mudança toda não acontece da noite para o dia, né? Ah, com certeza. Especialistas dizem que a transição para o mercado totalmente elétrico pode levar uns 20 a 30 anos. É uma mudança gradual, mas que já está acontecendo. É isso aí, E o Brasil precisa se preparar para essa nova realidade, né? sem dúvida. Quais são os desafios para a gente entrar de cabeça nessa revolução? Bom, para começar, a gente precisa de uma infraestrutura forte que aguente a demanda por energia. É verdade. Imagina quantos postos de recarga a gente vai precisar. É um investimento enorme. E a geração de energia. A maior parte da nossa eletricidade vem de hidrelétricas, né? Será que o sistema aguenta? Essa é uma preocupação importante. A gente precisa investir em fontes renováveis, tipo solar e eólica. Para garantir energia limpa e suficiente para os carros elétricos. E as baterias? Onde vem os materiais? Quem fabrica? E a sustentabilidade? Outro ponto crucial. A gente precisa dominar essa tecnologia para não depender de outros países. E garantir que tudo seja feito de forma responsável pensando no meio ambiente. Exato. Extração, fabricação, reciclagem. Tudo pensando no futuro do planeta. Essa revolução elétrica não é só sobre carros. É sobre a nossa sociedade como um todo. Concordo plenamente. E o mercado de trabalho, como ele vai ser afetado. A produção de carros elétricos exige gente qualificada, com conhecimento em eletrônica, software. Novas tecnologias A gente precisa investir em educação e treinamento. para preparar a galera para essa nova era. Exatamente. Ou seja, é uma oportunidade para gerar empregos de alta qualidade e impulsionar o desenvolvimento tecnológico do Brasil. Sem dúvida. Mas e os combustíveis fósseis? O Brasil é um grande produtor de petróleo.
O que vai acontecer com essa indústria? Essa é uma questão complexa. A transição para uma economia de baixo carbono exige planejamento e diversificação. É. A gente precisa investir em energias renováveis e buscar alternativas para o petróleo. Para não ficarmos presos ao modelo que está ficando ultrapassado. É isso aí. E como a gente conscientiza o consumidor brasileiro sobre os benefícios dos carros elétricos? A gente precisa mostrar que o carro elétrico não é só uma moda passageira. É uma alternativa real, que está cada vez mais acessível. Exatamente. É importante que as pessoas entendam os benefícios para o meio ambiente, para a saúde pública. E para o próprio bolso, né? Hum. Os custos de manutenção e abastecimento são enormes. Isso mesmo. Mas, e aí, no fim das contas, o Brasil vai ser passageiro ou motorista nessa revolução? A resposta está nas nossas mãos. Nas mãos do governo, das empresas, dos consumidores. Da sociedade como um todo. A gente decide qual futuro a gente quer construir. E aí, pessoal? Prontos para pisar fundo no acelerador e construir esse futuro? Eu tô pronto. Na próxima parte do nosso Deep Dive, a gente continua explorando essa estrada eletrizante. Fiquem ligados. Até a próxima. Essa corrida já começou, viu? É verdade. Cada vez mais carros elétricos nas ruas. E a tendência é só aumentar. E não são só carros, né? Tem ônibus elétrico, caminho elétrico. Até moto elétrica. A eletricidade está dominando tudo. É um movimento global, o Brasil não pode ficar para trás. Mas a gente tem tudo para ser protagonista nessa história. Na produção e no uso de carros elétricos. Imagina, um futuro com menos poluição, menos barulho. Mais qualidade de vida nas cidades. Seria incrível. Mas para chegar lá, a gente encara uns desafios, né? Com certeza. Infraestrutura, por exemplo. Quantos postos de recarga o país vai precisar? É um investimento gigantesco. E não é só instalar os postos, a gente precisa garantir que a energia que vai alimentar esses carros seja limpa. Senão não adianta trocar o carro a combustão por um elétrico, né? Exatamente. Se a energia vem de fontes poluentes, qual o sentido? A gente não pode esquecer da questão do peso, né? É verdade. Será que nossas pontes e viadutos aguentam o peso dos carros elétricos? Eles são mais pesados por causa das baterias. Pois é. É uma preocupação importante. A gente precisa avaliar a capacidade da nossa infraestrutura Fazer os ajustes necessários. para garantir a segurança de todo mundo. E por falar em baterias, Outro desafio. a produção delas. De onde vêm os materiais? Quem fabrica? E a sustentabilidade. É muita coisa para pensar. Mas pelo que a gente viu até agora, o Brasil tem potencial para se destacar nesse mercado, né? Com certeza. Recursos naturais, indústria automobilística. E um mercado consumidor em crescimento. Para aproveitar essa oportunidade, a gente precisa investir em pesquisa, formar mão de obra qualificada. E criar políticas públicas que incentivem os carros elétricos. Exatamente. E conscientizar o consumidor também. Mostrar que o carro elétrico não é só coisa do futuro. É uma realidade que já está presente. E que traz um monte de vantagens. É preciso desmistificar o carro elétrico. Mostrar que ele é viável, econômico e sustentável. Informar o consumidor sobre os modelos, os custos. A autonomia das baterias. Tudo o que ele precisa saber para fazer uma escolha consciente. Você acha que o consumidor brasileiro está preparado para essa mudança? Eu acho que sim. O brasileiro se adapta fácil, sempre gostou de novas tecnologias. A gente viu isso com o celular, com a internet. Com carro elétrico não vai ser diferente. Mas essa mudança vai ser rápida. A velocidade da transição depende de vários fatores. Disponibilidade de modelos, preços, infraestrutura. Incentivos do governo. Mas uma coisa é certa. A mudança está acontecendo. E o Brasil pode ser um dos líderes. Sem dúvida. E como a gente acelera essa transformação? A gente já falou de alguns pontos, né? Investir em pesquisa, criar políticas de incentivo. Envolver infraestrutura de recarga, conscientizar o consumidor? O que mais a gente pode fazer? Boa pergunta. A gente pode aprender com outros países que já estão mais avançados. Tipo a China. A China investiu pesado em subsídios para compra de carros elétricos e em infraestrutura de recarga. E a Noruega? A Noruega também é referência, né? É. Eles dão vários benefícios para quem compra carro elétrico. É. Isenção de impostos, acesso a faixas exclusivas no trânsito. Interessante. Mas e os erros? O que a gente pode aprender com os erros desses países? O meio que a gente precisa evitar é depender de um único fornecedor de tecnologia. A gente precisa diversificar Desenvolver a nossa própria indústria de carros elétricos. para não ficarmos dependentes de outros países. Exato. Mas será que a gente consegue? Claro. O Brasil tem potencial para desenvolver sua tecnologia. Universidades, centros de pesquisa. Mão de obra qualificada. O que falta é investimento e um plano de longo prazo. E falando em investimento,
De onde vem o dinheiro para financiar essa revolução? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? A gente precisa de um esforço conjunto. Do governo, da iniciativa privada. E da sociedade civil. O governo pode criar linhas de crédito, a iniciativa privada pode investir em pesquisa. E a sociedade civil pode pressionar por políticas públicas. Exato. E o consumidor? Com qual o papel dele nessa história toda? O consumidor é fundamental. Ele precisa se informar, cobrar dos políticos. E escolher um carro elétrico quando for trocar de carro. Exatamente. Mas no fim das contas, o Brasil vai ser passageiro ou motorista nessa revolução? A resposta está nas nossas mãos. Nas mãos do governo, das empresas, dos Da consumidores. sociedade como um todo. A gente decide qual futuro a gente quer construir. E aí? Você está pronto para entrar nessa corrida? Meu Deus do céu. Na próxima parte do nosso Deep Dive, a gente continua explorando essa estrada eletrizante. Fiquem ligados. E a gente volta para a reta final do nosso Deep Dive. Já vimos os desafios, as oportunidades, É verdade. mas como essa revolução dos carros elétricos está impactando o dia a dia do brasileiro? Uma ótima pergunta. A gente já vê a revolução acontecendo nas ruas, né? Além dos carros elétricos, que estão cada vez mais comuns, Aham. tem outras iniciativas. Empresas investindo em frotas de veículos elétricos para entregas, por exemplo, Isso aí. e os aplicativos de transporte também, né? Verdade. Cada vez mais motoristas usando carros elétricos. É ótimo pro meio ambiente e pro bolso deles. Os custos com energia são bem menores. Bem menores. E essa mudança não fica só nas grandes cidades, né? O carro elétrico está ganhando espaço no interior também. Principalmente em áreas rurais. A energia solar está se tornando uma alternativa forte por lá. E com essa popularização dos carros elétricos, surge um novo mercado de serviços, né? É verdade. Empresas especializadas em instalação de carregadores, oficinas mecânicas para carros elétricos, até startups criando softwares para gerenciar o carregamento dos veículos. É um ecossistema se formando ao redor do carro elétrico. Sinal de que essa revolução veio para ficar, né? Com certeza. Mas e o consumidor brasileiro? Como ele está reagindo a essa mudança toda? Eu diria que ele está cada vez mais aberto aos carros elétricos. O interesse está crescendo, as pessoas buscando informações. Sobre os modelos, os custos, as vantagens. Tudo. Mas o que ainda impede o brasileiro de ter um carro elétrico? Bom, um dos principais obstáculos é o preço. Apesar de os carros elétricos estarem ficando mais acessíveis, eles ainda são mais caros que os carros a combustão. É verdade. Mas a gente já falou, né? A tendência é que os preços caiam. Esses próximos anos, com certeza. A evolução da tecnologia, a escala de produção Vão ajudar a baixar os preços. e a autonomia das baterias também preocupa, né? Muita gente tem medo de ficar na mão. Ficar sem bateria no meio do caminho. Aham. Mas a tecnologia das baterias está evoluindo rápido. Muito rápido. Já tem modelos com autonomia de mais de 500 quilômetros. É mais do que suficiente para a maioria das pessoas. E a rede de carregadores está crescendo também, né? Tá, já dá para encontrar postos de recarga em vários lugares. Para quem ainda tem dúvidas sobre os carros elétricos, o que você diria? Eu diria que o carro elétrico é uma opção viável, econômica e sustentável. Para o transporte do futuro. É isso aí. É claro que ainda tem desafios, mas a gente está no caminho certo. Quem tiver a oportunidade de experimentar um carro elétrico, Vai se surpreender. Com certeza. Para finalizar nosso Deep Dive, qual a mensagem que a gente deixa para os nossos ouvintes? A mensagem é que a revolução dos carros elétricos é real. E o Brasil tem tudo para ser protagonista. A gente precisa unir forças, governo, empresas, sociedade. Para essa transformação acontecer de forma rápida e sustentável. Exatamente. E a gente, como consumidores, também tem um papel fundamental. É verdade. Precisamos nos informar, questionar, fazer escolhas conscientes. E escolhas que contribuam por um futuro mais limpo, mais sustentável. É isso aí. A revolução dos carros elétricos está nas nossas mãos. E você está pronto para fazer parte dessa mudança. E com essa pergunta, a gente encerra nosso Deep Dive de hoje. Esperamos que vocês tenham gostado. A gente se encontra na próxima. Para desvendar mais um tema que está mudando o mundo. Até lá.